Sabe, queridos, esse mês tem sido sobre fé e prosperidade, e eu creio que isso não é por acaso, mas é uma direção de Deus para esse tempo mesmo, amém? Você está aqui, querido? Eu sei que quando Deus, antes de realizar alguma coisa nas nossas vidas, Ele sempre vai trabalhar na nossa estrutura e no fundamento, querido, das nossas vidas. É igual uma construção, irmãos. É necessário uma base forte para sustentar algo maior que vai ser construído. E eu vejo o Senhor fortalecendo a nossa fé e a nossa maneira de pensar para nos preparar para receber tudo aquilo que Ele tem para nós para esse mês. Amém, queridos? Deus não faz nada de forma desorganizada, queridos. Quando Deus deseja nos levar a um novo nível, Ele sempre trabalha dentro de nós antes. Por isso a importância de nós ficarmos ligados e ouvirmos e praticarmos as coisas que estão sendo ensinadas nesses cultos, meus irmãos. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, coisas grandes vão acontecer na sua vida. Mas antes delas se manifestarem, irmãos, Deus está estabelecendo fundamentos em nossas vidas. Você está pronto? Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes o mundo tenta nos convencer de que ser próspero é acumular riquezas, é ter contas bancárias cheias e viver ostentando bens materiais, não é assim? Mas nós precisamos entender que prosperidade bíblica vai muito além do dinheiro. Na visão de Deus, prosperar significa ter mais do que o suficiente para você cumprir o seu chamado que Deus colocou sobre a sua vida. A prosperidade que está vinculada ao seu chamado inclui cuidar da sua família, ser generoso, abençoando o próximo e ajudar na expansão do reino de Deus aqui para a terra. Amém, queridos? E sabe, irmãos, Deus nunca teve e nunca vai ter nenhum problema na prosperidade dos seus filhos. Pelo contrário, o pastor Edson, nesse último domingo, ele disse que, e se você não assistiu essas duas últimas mensagens, você precisa assistir, meu irmão. Porque foi sensacional, não foi? Sim. Mas ele disse na última mensagem, queridos, as histórias de homens como Abraão, Isaac, Jacó, que foram extremamente prósperos, financeiramente, por causa da bênção que estava sobre eles. E, consequentemente, o uso dessa prosperidade foi para cumprir o propósito que Deus tinha na vida deles, não é? Você está comigo, queridos? O pastor Edson também trouxe para nós uma reflexão baseada em Provérbios capítulo 10, versículo 22, na versão TPT, que diz que a verdadeira prosperidade vem da bênção do Senhor. Então, ele explicou que a verdadeira prosperidade não tem nada a ver com a quantidade de bens materiais que acumulamos, mas sim com a presença da bênção de Deus que está sobre as nossas vidas. Aleluia! Ser próspero, biblicamente, irmãos, é a consequência direta de ser abençoado por Deus. Antes de conhecermos a Cristo, todos nós estávamos debaixo da condenação e das consequências da queda do homem, não é? Não é assim? A lei revelou o pecado, mas ninguém tinha poder para libertar o homem desse problema do pecado. Por isso a Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus, sem esperança, sem vida em nosso espírito humano. Em Deuteronômio 28, mostra o início da lei, o início da maldição da lei. A maldição da lei era o início do afastamento de Deus com o homem. E sabe, nenhum homem conseguiria cumprir todas as leis do Antigo Testamento, queridos. E nelas incluía culpa, morte espiritual, enfermidades, pobreza, como consequência do afastamento da lei. Perdão, afastamento de Deus. Mas em Jesus nós fomos redimidos da maldição da lei. Aleluia. As boas novas foi que Jesus pagou o preço para que eu e você possamos ter o mesmo vínculo que Adão tinha no Éden. Meu Deus. Aleluia. Lá em Gálatas capítulo 3 diz que Cristo Jesus resgatou a nós da maldição da lei, fazendo Ele mesmo maldição em nosso lugar. E aí vem a parte que eu quero chegar, queridos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus.
Pastor Edson também explicou no domingo passado que isso significa que em Cristo saímos da posição de condenados para a posição de filhos de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Saímos das trevas para a luz, queridos. Deixamos de ser escravos do pecado para nos tornarmos filhos e herdeiros de Deus. E não foi só isso, queridos. Fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Você se alegra com isso, querido? Aleluia! Então hoje a nossa posição não é mais de pessoas tentando conquistar o favor de Deus, mas de filhos redimidos pela obra de Jesus. Ei, irmãos, nós não vivemos mais debaixo da maldição da lei, mas agora nós vivemos abaixo da graça e da bênção da nova aliança. Oh, aleluia! Isso não significa que nós nunca vamos enfrentar desafios, mas isso significa que nós não pertencemos mais ao reino das trevas e nem estamos mais sujeitos à condenação eterna, irmão. Oh, glória! Você se alegra com isso, irmão? Em Cristo, meu irmão, você e eu fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Inclusive, irmão, a bênção de Abraão está sobre você, recebida pela fé quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você é abençoado, abençoada. Oh, aleluia! Essa bênção traz crescimento para todas as esferas da sua vida, meu irmão. Todas. Espiritual, familiar, emocional, no trabalho, financeiro. Aleluia! Então a Bíblia vai mostrar, queridos, que a bênção do Senhor traz prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Aleluia. Mas embora a vontade do Senhor seja que cada um dos seus filhos avancem, cresçam, e experimentando uma plenitude abundante na área das finanças, a realidade é que muitos filhos de Deus ainda encontram dificuldades para viverem essas promessas. E grave o que eu vou te dizer, irmão. Grande parte do desafio financeiro que muitos cristãos passam hoje não começa na conta bancária. Eles começam nos pensamentos, nas crenças e nas escolhas que fazem diariamente. O que acontece é que existem certas atitudes que são praticadas pelo povo de Deus, que são como barreiras no coração e na mente do crente. E essa barreira acabam bloqueando o fluxo da prosperidade bíblica na vida deles. Então nós podemos chamar esses pensamentos, essas atitudes de os inimigos da prosperidade bíblica. Você está aqui? Porque é exatamente isso, meus queridos. Comportamentos que são de nossa responsabilidade, que acabam impedindo o poder da palavra de Deus mudar a nossa vida financeira. Agora você pode me perguntar, é possível existir a possibilidade de demônios impedirem aquilo que é nosso, ou reterem o que é nosso? Sim, mas o Senhor Jesus Cristo já resolveu esse problema, meu irmão. Dando-nos autoridade no seu nome. Aleluia! Mas o que eu quero me concentrar hoje à noite é mostrar para você que existem comportamentos que são de nossa responsabilidade e esses comportamentos podem estar travando o que nós há muito tempo deveríamos estar usufruindo por causa da aliança que temos com Ele. Eu estou falando de ações que são negligenciadas no nosso dia a dia, como a administração errada que podemos ter com o uso do dinheiro que Deus nos entrega, com o medo constante da falta, e crenças limitantes que nos fazem pensar que nós não somos dignos de usufruir aquilo que Cristo conquistou para nós. Por isso, meus irmãos, antes de uma pessoa começar a criticar prosperidade bíblica, ela precisa ter a coragem de ver nela mesmo o que está faltando em uma dessas áreas, impedindo ela de usufruir a bênção de Deus sobre a vida dela. A Bíblia mostra com muita clareza que existem comportamentos específicos que anulam a ação de Deus, anulam a nossa fé. E tudo isso nos desqualifica diante de Deus para receber mais do que temos recebido. Está comigo, irmão? Fica comigo, queridos. Mas a boa notícia do Evangelho é que quando nós reconhecemos esses obstáculos, nos arrependemos e alinhamos a nossa vida e as nossas atitudes, os princípios do reino de Deus
todas as barreiras que nos atrapalham de viver aquilo que Deus conquistou para nós, caem por terra, meu irmão, por causa de um arrependimento. E sem mais delongas, o primeiro inimigo da nossa prosperidade é a falta de conhecimento. Existem muitos crentes que amam profundamente a Deus, que possuem um desejo sincero de servir ao Senhor de todo o seu coração, mas a falta de conhecimento da palavra de Deus ainda se levanta como um dos maiores obstáculos para que eles deixem de viver aquilo que Deus já preparou para as suas vidas. Deus é nosso Pai, queridos, e Ele nos alerta de forma muito destacada no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Oséias 4, 6, que diz assim, que o seu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Por isso entendam uma coisa, queridos, muitas das dificuldades financeiras que o povo de Deus enfrenta hoje é porque muitos ainda permanecem na total ignorância a respeito dos princípios espirituais que Deus estabeleceu para que a prosperidade pudesse vir sobre nossas vidas, manifestar sobre nossas vidas. O irmão Reagan disse certa vez que no início do seu ministério, ele tinha uma fé tremenda para receber cura divina. Mas ele viu que precisava parar e aprender mais sobre prosperidade bíblica. E assim a revelação de Deus fez a fé dele crescer especificamente na área financeira. Da mesma forma, irmãos, nós vemos muitos crentes hoje que conhecem promessas de Deus para a salvação, para a cura física e até mesmo para o batismo no Espírito Santo. E até oração em outras línguas. Mas estão passando por necessidades financeiras. Porque simplesmente não sabem da verdadeira vontade de Deus em nos fazer prosperar. Por isso eu e você precisamos maratonar nas ministrações desse mês, meu irmão. E sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? É que a palavra de Deus é viva e eficaz. E no exato momento em que a luz da revelação da palavra de Deus chega no nosso coração, o espírito da fé começa a mudar os nossos pensamentos, muda as nossas palavras e começa consequentemente a mudar as nossas atitudes. Você acredita no poder da palavra, meu irmão? Você acredita que ela pode mudar o cenário financeiro que você está passando hoje? Amém. Oh, aleluia! Por isso, irmãos, se nós queremos de fato experimentar a verdadeira prosperidade bíblica em nossas vidas, nós precisamos desenvolver uma fome pela palavra de Deus. Porque quando o conhecimento da verdade, da palavra de Deus entra no nosso coração, a nossa fé automaticamente cresce. E quando a nossa fé cresce, as nossas atitudes diárias são completamente mudadas. E quando nossas atitudes mudam, os nossos resultados financeiros também são transformados. Pelo poder da prática da palavra de Deus. Aleluia. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, queridos. O Senhor continua sendo a nossa única e verdadeira fonte, irmãos. E a sua palavra jamais vai voltar vazia, meu irmão. Mas ela continua indo e fazendo todas as coisas para que o fruto venha. Para todos aqueles que desejam obedecer e fazer aquilo que Deus manda nós fazermos, irmãos. Você está aqui, querido? Um outro grande inimigo da nossa prosperidade bíblica, irmãos, é a mentalidade de miséria. E preste muita atenção, queridos. A mentalidade de miséria não está ligada à quantidade de dinheiro que uma pessoa possui na conta bancária. A mentalidade de miséria não é definida se a pessoa gasta pouco ou não com aquilo que tem. Mas a mentalidade de miséria, ela é definida pela forma de como a pessoa enxerga e trata os recursos que chegam para a vida dela. Muitas vezes, tem crentes que vivem completamente dominados pelo medo da falta. E essa mentalidade doentia faz que essa pessoa enxergue sempre o pior cenário possível para que ela possa receber ou experimentar algo bom e agradável para a sua vida. Isso é mentalidade de miséria. Esses pensamentos fazem que essa pessoa fica desqualificada com a sua própria opinião para receber mais e melhor para a sua vida. Está comigo, irmão? Eu conheço pessoas, irmãos, que elas se acham indignas de receber algo bom da parte de Deus. Viver algo bom, irmãos.
E por ter esses pensamentos, elas escolhem o mais barato, o mais pequeno, o de pior qualidade. E conforme o tempo passa, a mente dessas pessoas ficam cauterizadas, porque a cada ano que passa, elas ficam mais pobres. Existem também casos de crentes que são honestos, eles são cheios do Espírito Santo, mas, sabe, queridos, eles não conseguem avançar na vida profissional. Eles acabam totalmente paralisados, porque o espírito de medo, por causa da mente de miséria, não conseguem fazer investimentos, eles não avançam na sua vida familiar, porque estão sempre presos ao mesmo pensamento de miséria. Eu não posso, eu não consigo ter isso, eu não consigo pagar isso porque é muito caro, ou eu só posso ter aquilo que eu consigo pagar, pastor. Veja bem, irmãos, me escute. Eu não estou aqui dizendo para você que você deve comprar ou possuir aquilo que você não consegue pagar. Porque isso é chamado de ostentação e irresponsabilidade. Amém, queridos? Mas eu estou aqui falando para você, querido, de pessoas que estão escravizadas. Escravizadas. E elas não conseguem usufruir aquilo que Jesus já conquistou para elas. Sabe, irmãos, o nosso Deus, que é o nosso Pai Celeste, não nos chamou para ficar sobrevivendo neste mundo, não. Você não foi chamado para ficar arrastando uma corrente com uma bola de ferro escrita miséria. Não, irmão. Deus nos chamou para prosperar, para avançar, para multiplicar. Tudo dentro do propósito que Ele preparou para nós, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Você acredita nisso, queridos? Você não foi chamado para viver uma vida de miséria, irmão. Sabe lá em Provérbios capítulo 4, no versículo 18, Provérbios 4, 18, diz que a nossa vida deve ser como a luz da aurora. Você já percebeu como é o nascimento do sol? Está tudo escuro, mas do nada começa a vir aquela pequena luz. E o que é escuro aos poucos começa a ficar claro. E vai mudando e mudando até se tornar o dia perfeito. Não é assim? Essa é a nossa vida. Você lembra quando o pastor Edson nos ensinou sobre crescermos aos poucos com as nossas conquistas? Você lembra quando ele disse que ele não tinha dinheiro para comprar a manteiga, mas ele começou com a margarina? E a revelação da palavra de Deus começou a mudar as suas atitudes e os seus pensamentos, irmãos. Pastor Edson descobriu que Deus queria que ele experimentasse manteiga, irmão. Parece algo simples, querido, mas é transformador para ele. Foi transformador para a família dele. Sabe, eu não estou falando para você dar um pulo maior com as suas pernas, queridos, mas aos poucos você vai crescendo, vai avançando, em áreas que a mentalidade de miséria não quer que você experimente, irmão. Sabe de uma coisa? Deus vai pegar junto com você. Deus quer mais do que você experimente o melhor dessa terra. Aleluia! E uma coisa importante que nós precisamos entender de uma vez por todas é que o nosso emprego atual não é a nossa fonte. O salário que nós recebemos não é a nossa fonte. Tudo isso são sinais de manifestação da bênção que está sobre as nossas vidas. Que, consequentemente, nós vamos prosperar por meio desses canais que são nossos empregos. Mas a verdadeira e inesgotável fonte de todas as coisas é o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declarou lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Filipenses 4, 19, ele disse: nosso Deus supera todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo. Meu Deus. Ei, deixa eu te dizer alguma coisa que eu aprendi com o Senhor, meu irmão. Não é porque um canal da terra se fecha que a fonte do céu para de jorrar. Grave isso no seu coração, meu irmão. Se você saiu do trabalho ou alguma fonte de dinheiro parou de chegar até você, Deus abrirá uma porta maior e melhor para a sua vida, porque Ele é a sua fonte. É por causa disso que o nosso coração pode descansar e confiar em Deus, irmãos. Porque Deus continua cuidando de nós hoje, vai cuidar amanhã. E sempre, 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 querido.
Deus cuida de você, meu irmão. Sabe, queridos, uma das atitudes que mais impedem as pessoas de viverem aquilo que Deus preparou para elas na área financeira, sabe qual é? E certamente também é um inimigo da prosperidade, é o hábito de falar negativamente e palavras de escassez, palavras de derrota, palavras de fracasso. Talvez alguém pense que palavras não têm tanta importância assim na área financeira, mas a Bíblia ensina algo completamente diferente para nós. As palavras revelam o que está enchendo o nosso coração. As palavras, elas mostram o que está inclinando as direções da nossa vida. O irmão Charles Capps disse que muitos cristãos anulam a fé pelas palavras que falam todos os dias. Sabe, muitas pessoas oram pedindo prosperidade para Deus, portas abertas, pedem provisão, mas logo depois começam a declarar exatamente o contrário daquilo que elas estão dizendo. Elas dizem, nunca sobra dinheiro para mim, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar essa conta, eu não consigo pagar, eu não vou conseguir. E sem perceber, essas pessoas passam mais tempo concordando com o problema do que com as promessas de Deus. Charles Capps também disse que a fé é liberada por palavras, mas a incredulidade também é liberada por palavras. Da mesma forma que alguém pode liberar fé através da confissão da palavra, a mesma pessoa também pode liberar medo, dúvida e derrotas, através das mesmas palavras, só que negativas. Você está aqui, irmão? Eu tenho percebido que muitas pessoas estão destruindo com a sua boca aquilo que estão tentando construir em fé. Eu vou repetir isso porque você precisa entender isso. Muitas pessoas estão destruindo com a boca aquilo que estão recebendo com a sua fé. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Não é assim? Veja que o texto não diz que só morte vem do poder da língua, ou só vida vem do poder da língua, mas as duas coisas estão disponíveis no poder da sua boca. Uma coisa que eu tenho aprendido com o meu pastor é que as minhas palavras podem fortalecer a minha fé, ou também podem enfraquecê-la. As suas palavras podem produzir fé, ou também te dar, ou trazer medo para você. Podem alinhar sua mente com a palavra de Deus, ou pode te afastar e te aprisionar às circunstâncias que você está vivendo. Meu irmão, Deus criou o universo com as palavras, queridos. Você tem noção disso? Em Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. Ele não ficou descrevendo a escuridão, ele não ficou falando sobre o problema, ele falou a solução, queridos. Nós, como filhos de Deus, irmãos, fomos chamados para aprender a concordar com aquilo que Deus disse, e não repetir aquilo que os nossos olhos estão vendo. Isso não significa negar a realidade que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. Sabe, eu sei que existe conta para se pagar, eu sei que existe desafios financeiros para viver, mas, sabe, irmão, quando você escolhe ouvir a voz da palavra e repetir aquilo que a palavra está falando, queridos, a voz da sua fé vai ter o total domínio e poder para mudar a situação que você está vivendo. Aleluia. É como um agricultor que planta uma semente, ele vai lá na terra, onde ele colocou a semente, e todos os dias, irmãos, ele fala assim, não vai nascer, não vai produzir, não vai dar certo. Ele está trabalhando contra aquilo que ele espera colher. Da mesma forma, gente, muitas pessoas estão semeando fé através dos dízimos, das ofertas, mas depois abafam a sua semente com palavras de derrota. Para de falar negativo, irmãos. Nós precisamos vigiar com aquilo que sai da nossa boca, querido. Amém, amém, amém. Quando a conta estiver apertada, irmão, continue declarando que Deus é a sua fonte. Quando surgir dificuldades financeiras, continue dizendo que Deus supre todas as suas necessidades, segundo as suas necessidades em glória, em Cristo Jesus. Quando uma situação aparecer impossível de você resolver, continue concordando com a palavra de Deus, meu irmão. E ponto. Porque a fé não fala o que sente, querido. A fé fala o que Deus disse. Amém, gente? Amém. Vocês estão comigo? Amém.
E deixa eu te dizer algo no espírito. Talvez você, com a quantidade de dinheiro que você tem hoje, você não consegue mudar a sua situação financeira. Mas você pode começar hoje mesmo a mudar essa situação com as suas palavras de fé. E quando suas palavras começarem a concordar com a palavra de Deus sobre qualquer situação que você está vivendo, a sua fé trará tudo o que você precisa para resolver os seus problemas. Oh, aleluia! Porque quem aprende a falar como Deus fala, irmão, para de viver dominado pela falta, querido, e pela miséria. Aleluia! E comece a andar na direção da abundância que Deus preparou para nós. Aleluia! Aleluia! E um outro grande inimigo da nossa prosperidade financeira é a desobediência às direções de Deus. Na maioria das vezes, essas desobediências são pequenas decisões diárias que nós negligenciamos. São aqueles momentos em que nós sabemos que exatamente o que precisamos fazer, porque Deus nos pediu, já nos falou com a gente, mas escolhemos adiar, procrastinar, ou simplesmente ignorar a voz do Espírito Santo. Ficou quieto. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que a prosperidade bíblica sempre esteve e sempre estará diretamente ligada ao seu nível de obediência. Eu vou repetir isso. A sua prosperidade sempre esteve e sempre estará diretamente ligada ao seu nível de obediência com Deus. E sabe, nós precisamos compreender uma coisa muito importante, irmãos. A confiança de Deus em você é o verdadeiro acesso para você receber as riquezas divinas. Você está ouvindo isso, irmão? A confiança que Deus passa a ter em você, através da sua fidelidade, é o acesso definitivo para que você receba mais das riquezas na sua vida. Você ouviu isso? Sabe, gente, a verdade é que muitas pessoas conhecem de cor e salteado diversos versículos sobre prosperidade, fidelidade, honra, generosidade, mas continuam vivendo uma vida totalmente estagnada. Porque saber os versículos não é o mesmo que praticar. Sabe, Deus deixou mandamentos claros sobre dízimos, sobre ofertas, sobre generosidade, sobre honra. Mas o medo e a razão frequentemente falam mais alto no ouvido das pessoas. Por isso que elas não praticam. Lá no livro Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor promete que todas as bênçãos alcançariam nós, se nós ouvirmos a voz dEle. Isso nos prova, sem sombra de dúvida, meu irmão e minha irmã, que a obediência cria um ambiente espiritual onde a provisão divina começa a fluir livremente nas nossas vidas. Você entendeu isso? Então a sua obediência cria um acesso mais rápido, onde a provisão e a fartura flua na sua vida. Irmãos, eu estou soltando coisas do Espírito aqui. Você precisa pegar. Aleluia. Aleluia. Se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos encontrar páginas e páginas cheias de exemplos de homens e mulheres que testemunharam milagres sobrenaturais porque simplesmente obedeceram a Deus, mesmo quando aquele cenário que ela estava vivendo não fazia nenhum sentido. Lembra das bodas de Caná da Galileia? Aqueles homens estavam servindo vinho, mas Jesus acabou, o vinho. Aí Jesus mandou eles encher as talhas de água. E o que aconteceu, irmão, com essa ordem obedecida? Multiplicação. Noé construiu a arca gigantesca no meio do nada, sem antes ver um pingo de chuva cair na terra. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você leu alguma vez na Bíblia que faltou comida para Noé dentro da arca? Você leu em algum lugar que faltou comida para a família de Noé na arca? Você leu? E para os animais? Faltou? Então coloca uma coisa no seu coração, meu irmão. Quando você está dentro da obediência, nenhuma força da falta pode te parar. Amém. Nada. Mas quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, depois eu faço, depois eu faço, depois eu vou lá e dou. Quando a minha situação financeira melhorar, eu vou lá e faço.
Isso nada mais é que desobediência, meu irmão. Isso é falta de fé, queridos. Porque a fé é legítima, não fica esperando as condições perfeitas para se mover e fazer. Ela obedece e pronto. Você lembra da viúva de Sarepta? Ela foi rápida em obedecer o profeta, sem questionar, meu irmão, sem procrastinar. Ela foi lá e entregou o seu único punhado de farinha, meu irmão, antes da provisão. Antes daquela coisa maravilhosa acontecer com ela, meu irmão. Nós temos o caso de Pedro também, igual a Patrícia falou, que sob uma ordem de Jesus, ele jogou as redes sem ter peixes, algo maluco naquela época. Então, meu irmão, aquilo que transformou a vida de Pedro, aquela pesca, meu irmão. Então, a obediência faz as nossas finanças se multiplicarem. Amém, queridos? Amém. Acorda aí, irmão. Porque a sua fidelidade de hoje é a sua provisão amanhã. Amém. Eu vou dizer de novo, a sua fidelidade de hoje é a sua provisão amanhã. A sua fidelidade de hoje é a sua promoção também amanhã. Sabe, Deus não está chamando a gente para ser super-heróis. Deus está chamando a gente para ser pessoas confiáveis, queridos, sobre aquilo que Ele nos entrega. Amém, queridos? Deus é bom, irmãos. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. A má gestão financeira também é uma das maiores inimigas da prosperidade. Você sabia? Muitas vezes o problema não está na falta do dinheiro que chega para a pessoa, mas na maneira de como o dinheiro é administrado por ela. Gastos excessivos no cartão de crédito, compras por impulso, falta de controle sobre aquilo que sai da nossa conta, meu irmão, acaba consumindo aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Sem organização financeira, qualquer aumento de renda começa a ser acompanhado com gastos. Não deve ser assim, queridos. A Bíblia nos ensina que Deus espera a fidelidade de nós, irmãos. Mas também Ele espera a fidelidade na administração que recebemos algo dEle. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 16 que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, antes de Deus confiar mais dinheiro a você, Deus observa como nós estamos cuidando daquilo que já nos entregou. Então, a quantidade de dinheiro que talvez você tenha hoje está ligada ao nível da sua administração. Meu Deus, eu vou dizer isso de novo. A quantidade de dinheiro que você tem hoje está ligada ao nível da sua administração. Isso fala muita coisa, né? Então, é importante nós entendermos essa parte, gente. Porque os gastos excessivos e a falta de planejamento financeiro, Sara, faz as pessoas viverem no limite, queridos. E eu sei o que é isso. Eu recebi um salário e não sobrava nada, irmãos. Porque os meus gastos estavam consumindo a mais do que eu ganhava, irmãos. E depois que eu coloquei um freio, a Jéssica me ajudou muito nisso. Eu comecei a fazer um controle, irmãos, do que entrava, do que saía. E sabe, irmãos, esse buraco foi eu mesmo que me coloquei. Não foi nenhum diabo, não foi o demônio. Foi eu que me coloquei naquela situação. Gastando muito mais do que eu ganho, queridos. Sabe que se você está gastando muito mais do que você ganha, você está entrando em um problema? E Deus não quer isso para você? Então pare, meu irmão. Mas o Senhor é misericordioso. E Deus me ajudou a sair desse problema financeiro. E eu tenho certeza que Deus também vai te ajudar a sair do problema financeiro que talvez hoje você esteja passando. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Sabe que lá em Provérbios 21, 20 diz que o sábio guarda os seus recursos, mas o insensato gasta tudo o que recebe. E José é um grande exemplo dessa sabedoria, irmãos. A Bíblia conta que os 7 anos de abundância do Egito, José armazenava mantimentos para os 7 anos previstos de escassez. Não foi assim? Ele foi sábio, irmãos. Ele não gastou tudo durante o tempo de fartura. Mas ele se preparou para o futuro, irmãos. Top isso, né? Por isso é importante nós termos uma reserva de emergência, irmãos. E isso não é falta de fé, é sabedoria. E uma forma simples de nós administrarmos nossas finanças é trabalhar com princípios, queridos. Separar 10% para honrar o Senhor sobre o dízimo.
guardar mais 10% para formar uma reserva e viver com os 80%, queridos. Simples. Esses 80% são despesas da sua casa, demais necessidades que você pode ter. E o mais importante, queridos, é nós aprendermos a viver abaixo daquilo que a gente ganha e não acima. Você está comigo? Foi assim que eu consegui sair das dívidas, irmãos. Vocês estão assim, ó. Sabe, irmãos, na parábola dos talentos, em Mateus 25, o Senhor Jesus mostrou que Deus recompensa pessoas que administram bem os recursos que as recebem. Os servos que multiplicaram os talentos receberam a notícia assim, ó, fosse fiel no pouco e no muito te colocarei. E isso me ensina que organização e disciplina e responsabilidade sobre aquilo que a gente recebe de Deus mostra para o Senhor que estamos prontos para receber mais. Porque Deus não procura para que querem prosperar, mas pessoas que são boas administradoras daquilo que Ele colocou na mão delas. Você entendeu? Então, irmãos, depois de entendermos com clareza quais são os terríveis inimigos da nossa prosperidade financeira, nós também precisamos entender de uma vez por todas qual é o verdadeiro propósito da nossa prosperidade. Porque preste muita atenção no que eu vou te dizer, irmãos. Prosperidade sem propósito se transforma apenas em uma intenção egoísta de ter riquezas. Porque o mundo lá fora vai sempre nos ensinar que nós precisamos prosperar para ter mais, possuir mais, ostentar mais, ter mais. Mas Deus nos ensina uma lógica completamente diferente, meu irmão. Que nós vamos prosperar para cumprir mais do seu propósito aqui na terra. Eu aprendi que na visão do reino de Deus, o meu sucesso não está definido pelo tamanho da minha conta bancária, mas sim pela minha fidelidade e pelo amor que eu administro aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E na sua vida também é assim, queridos. Sabe que quando o Senhor chamou Abraão, Ele não prometeu só abençoar Abraão para ele ficar ostentando, irmãos. Mas lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, se eu não me engano, o Senhor falou uma palavra profética para Abraão, dizendo que eu vou te abençoar. E assim você vai ser uma bênção para os outros. E o testemunho de Abraão, meu irmão, vai mostrar para nós que o coração de Deus a respeito de prosperidade nunca vai estar ligado a algo individual, e sempre a algo coletivo. Deus não te prosperou para que você ostente, irmão. Deus te prosperou pensando nas pessoas que você vai ajudar, abençoar. Quando nós entendemos esse desejo do coração de Deus, de ser mais uma bênção para os outros do que ser abençoados, nós deixamos de fazer aquela pergunta infantil. O que Deus pode fazer por mim para que eu possa ter mais dinheiro para mim? E começamos a perguntar com maturidade para Deus. O que Deus pode fazer através de mim com o meu dinheiro? Você está comigo, irmão? Você está comigo, irmão? Amém. Grave isso no seu coração, queridos. A bênção de Deus nunca foi planejada para você terminar em você. Ela foi projetada para alcançar outras pessoas através de você. Amém, amém. Aleluia! Amém. E o apóstolo Paulo, ele reforça esse princípio de uma forma extraordinária, que eu amo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 8. 2 Coríntios 9, 8. Aleluia! Ele fala assim, ele ensina, vou parafrasear por causa do tempo. Ele vai fazer que abundar toda a graça para que nós podemos transbordar em toda boa obra. Oh, aleluia, irmãos. Toda boa obra. Isso significa que a prosperidade bíblica não tem um único e exclusivo objetivo, que é o nosso conforto ou o nosso luxo pessoal, irmão. Não é isso. Embora nós vamos viver o melhor de Deus dentro do nosso chamado. Mas nós precisamos colocar o nosso coração, que a visão de Deus é nos tornar qualificados para prosperar em meio, acima do normal, no caso, quando pararmos de pensar no que eu posso receber e começar a pensar no que eu posso dar. Amém, queridos? Porque nós precisamos tomar muito cuidado com a ambição de ter dinheiro, irmãos.
Porque o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor, queridos. Amém? Amém. E quando os seus recursos materiais permanecem totalmente convertidos ao senhorio de Cristo, eles se tornam ferramentas poderosas para salvar vidas, resgatar almas do mundo e expandir o reino de Deus. Amém, queridos? E a Bíblia está cheia de exemplos, queridos, de pessoas que prosperaram com um propósito santo, irmãos. José prosperou e governou o Egito, não para morar em um palácio, mas para preservar toda uma nação em um tempo de crise, não foi? A rainha Esther recebeu influência e favor, não para benefício próprio, mas para salvar o seu povo da destruição total. O rei Davi prosperou e acumulou riquezas absurdas, mas utilizou cada centavo para preparar tudo o que era necessário para a construção do templo. Eu já estou acabando, queridos, mas eu preciso falar algumas coisas para vocês. E em todos esses exemplos, irmãos, que eu citei, a prosperidade nunca foi o seu destino final, queridos, mas sim um instrumento de fé para cumprir o propósito muito maior na vida deles. A banda pode subir. Então, se nós pensarmos na perspectiva bíblica, o problema nunca foi ter intenção de prosperar. Você pode ter, mas o problema está em prosperar sem propósito. Amém, queridos? Amém. Então, a pergunta mais importante que nós precisamos fazer hoje não é quanto dinheiro podemos receber de Deus, mas sim para que podemos receber esse dinheiro. Vocês estão aqui, queridos? Eu aprendi que quando eu alinho a minha intenção de receber mais ou ser próspero com propósito divino, os recursos, eles vêm até mim. Quando você alinha o seu coração com a prosperidade bíblica, o propósito correto, não só para você ter mais, mas para fazer o reino avançar, as riquezas correm atrás de você. Então a verdadeira prosperidade vai deixar de ser medida pelo aquilo que chega nas nossas vidas e entra nas nossas mãos, e vai começar a ser medida pelo impacto espiritual e social que podemos fazer com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Você crê nessa palavra, irmão? Aleluia. Você pode ficar de pé. Oh, aleluia. Eu queria que você levantasse sua mão, nós já estamos terminando. Eu queria que você tivesse um momento de oração ao Senhor e você se arrependesse do mau gasto do dinheiro que Deus confiou a você. Sabe, como eu disse, todas as vezes que Deus quer fazer algo em nossas vidas e nós começamos errado, precisamos nos arrepender primeiro, para que Ele possa renovar e fazer de novo aquilo que Ele começou a fazer. Então eu queria que você tivesse um momento aí de oração ao Senhor. A banda vai tocar uma música e você se arrependesse do fundo do seu coração. Porque se você não se arrepender, queridos, da maneira errada que você usou o seu dinheiro, você vai fazer de novo aquilo que você fez. E o irmão Reagan fala que em um momento ele estava crendo por prosperidade bíblica e Deus falou para ele: você realmente quer ser próspero? Aí ele falou: claro que eu quero. Mas aí dentro dele precisava configurar, ajeitar, fazer algum ajuste. E aí assim as coisas aconteceram na vida dele, queridos. Oh, aleluia. Eu vejo Deus, irmãos, vindo como uma onda financeira sobre essa igreja, queridos. Como eu disse, não para ostentação, não para vanglória, não para exibição, mas para você financiar aquilo que Deus vai fazer em Verpirituba. Ou você pode levantar suas mãos, eu quero liberar algo sobre a sua vida. Nesses últimos dias, eu abrirei portas para você. Nesses últimos dias, eu inclinarei pessoas no qual eu confiei riquezas só para te abençoar. Nesses últimos dias, eu colocarei recurso nas suas mãos. Eu colocarei sementes, mas também colocarei pão para alimento. Mas assim como minha palavra diz, não se esqueça de mim.
Não se esqueça de mim, porque sou eu que te dou força para adquirir riquezas. Ou você pode orar em outras línguas um momento. Rabakatararosataramande. Rivahasi kitererogo setrabrasa. Migiora bracatarambragasatarossota. Mandala candere brocosti kidiri ragana la rose. Midi kitelero gombra cataradrasta cabrasa. Om bacasatarambraquite. Om bracatarasa ki delerosata. Oh, eu te levantei como uma jovem. Eu te levantei aonde você está. E eu vou te prosperar aonde você está. Se mantenha com o coração alinhado. Se mantenha com o coração naquilo que eu falei para você já muitas vezes. E eu vou prosperar os seus caminhos. Não faltará nada para você. Porque eu me alegro com a sua prosperidade. Oh, rabacata sapraca dalabasi. Oh, aleluia. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que em todo livro da livraria da sua igreja existe uma solução de um problema que talvez você esteja passando? E sabe, esse livro mudou a minha vida. Eu li esse livro em 2012. Sabe o que eu fazia com esse livro aqui? Não era nem esse livro aqui, era um outro livro preto, era a capa mais antiga, preta. Eu trabalhava lá na Vila Olímpia em 2012. Eu subia no heliponto lá, na hora do meu almoço, eu jejuava e lia esse livro, irmãos. Eu começava a ler e declarar as coisas que esse livro me ensinava. E sabe, queridos, esse livro pode mudar a sua vida, como mudou a minha vida. Então vá lá na livraria, queridos, eles têm um desconto top para você. Nós vamos agora ficar com a banda, ser abençoado na prática dessa palavra, queridos.